Eu queria ressaltar, por exemplo, quem quiser tomar conhecimento também, aí sim, de uma continuidade extraordinária da obra de Antônio Cândido, basta ler, se aprofundar na obra de Ángel Rama, que tem uma guinada a partir do momento que Antônio Cândido e Ángel Rama se encontram, ainda na década de 60, no curso que Cândido dá na Universidade da República, em Montevidéu. E a obra de Rama, e a própria obra do Cândido também tem uma guinada na sua leitura. Claro, a formação não foi refeita, mas ela passou a ser relida de uma outra forma, a partir da leitura que dela faz Ángel Rama. E essa sim é uma contribuição extraordinária e que também deve ser assunto para seminários e seminários. Bom, ainda me restou a pergunta: que forma é a mais adequada para considerar literatura e sociedade? A minha resposta é todas. Assim como não existe um sonho que não seja informado pela história do sonhador, seja um sonho acordado ou um sonho dormindo, né? Não existe obra literária que não esteja em acordo ou desacordo, para citar logo duas palavras, e provavelmente em acordo e desacordo com o seu contexto mais imediato e o mais distante também. Eu ressalto, entretanto, que nessa continuidade que a obra de Ángel Rama marca, uma reflexão sobre a formação de um sistema literário latino-americano, que ele, no meu entendimento, prova a existência disso, ele ressalta o romance. Não porque o romance retrate melhor, ou espelhe melhor dizendo, a sociedade, do que um poema lírico ou algo assim, mas diz pela importância que a construção do romance assumiu na formação literária latino-americana, devido ao fato de que o romance tinha, inclusive como projeto, não é, o alcance de um público maior. Era uma forma de grande prestígio literário, né, e que tinha como parte do seu projeto, da sua forma de construção, o alcance de um público maior. E ele assinala que o apogeu do romance, que ele considera o apogeu do romance na América Latina, que se dá entre o fim da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria, né, tem a ver também com a ampliação enorme que houve do público leitor nessa época. O público leitor mesmo, assim, não só aqueles que ouviram em voz alta, mas, né, ou seja, com a formação de um público universitário mais amplo no Brasil e também na América Latina como um todo. Post-scriptum. Jornalismo e crítica acadêmica. Em ambos, tendo como exemplo ético e estético, entre muitos outros, a obra de Antônio Cândido, ressalto o traço comum da militância. No jornalismo, a crítica, a militância, pode ser mais acalorada. Na outra, ela pode se dar o direito de ser mais serena. Mas em ambos os casos, não pode perder nem o rigor, nem a veemência. Na obra de Antônio Cândido encontram-se ambas, a crítica jornalística e a crítica acadêmica, assim, exemplarmente consideradas. Além da própria formação da literatura brasileira, momentos decisivos e muitos outros, né, eu cito o exemplo de Brigada Ligeira, que é a coletânea de ensaios que Antônio Cândido publicou na Folha da Manhã, em São Paulo, em torno de 1943, mais ou menos, e que permanece até hoje como exemplares para quem quiser se aproximar de crítica literária de um ponto de vista jornalístico. Para encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade da gravação aqui para ler, como encerramento, esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Esboço de Figura, aliás, desculpe, que está no livro Esboço de Figura, que foi, perdão, que está nesse livro, que foi organizado quando da homenagem feita a Antônio Cândido por ocasião de seus 60 anos. Arguto sutil Antônio,
a captar nos livros a inteligência e o sentimento das aventuras do espírito, ao mesmo tempo em que, no dia brasileiro, desdenha provar os frutos da árvore da opressão e, fugindo ao séquito dos poderosos do mundo, acusa a transfiguração do homem em servil objeto do homem. Nós, por efeito da continuação da gravação, eu e o Frank achamos melhor que quem quiser fazer uma pergunta, sente ali do lado. Isso não deve inibir ninguém, se não quiser, depois diz não quero aparecer. Se não, ninguém se apresenta, sentarei eu. Então, vamos começar o diálogo. Quem sabe eu começando, os outros se animam. Se animam, pois é. Eu acho, Flávio, que a sua... Você apontou um elemento na formação da literatura brasileira, nos escritos de Antônio Cândido, e no ensaio, uma das características disso que você chamou vocação ensaística, ou texto fruto dessa vocação ensaística, é a lacuna, né? Ele é propositadamente lacunar, né? Que é exatamente aí que, utilizando um Bakhtin, nós diríamos é dialógico, por isso é lacunar, né? Porque dá, a partir das lacunas, a possibilidade do leitor entrar, né? Eu diria que eu vi, e nós vimos já, muitos trabalhos que saem de uma frase da formação da literatura brasileira e dá uma tese, né? Foi uma lacuna, uma instigação e ao mesmo tempo uma lacuna que permitiu sair aquela tese. Você diria que o seu texto sobre o teatro, a ausência do teatro e a importância do teatro na formação da literatura brasileira sai de uma lacuna, então? Sai de uma lacuna, e sai de uma lacuna que o próprio texto do Antônio Cândido, talvez inconscientemente, como eu disse, né, formula. Ele tinha consciência de que... Ele tinha consciência da importância do teatro. É óbvio, isso não passaria pelo pensamento de Antônio Cândido negar esta importância. Mas ao mesmo tempo ele dizia e continua dizendo: eu não entendo nada de teatro. Na nossa geração, no nosso grupo, quem entendia de teatro era o professor Décio, era o Décio. Aliás, eu vou ser indiscreto aqui, vou deixar gravado aqui também o fato de que eles tinham uma divisão de funções, além das funções da revista Glino, crítico de cinema, crítico de teatro, que havia 4 dentre eles que eram muito amigos, né, o Antônio Cândido, o Décio, o Paulo Emílio e o Lorival, e eles se auto-chamavam os 4 mosquiteiros, né? E o professor Décio também já mencionou de público, e o Antônio Cândido era o D'Artagnan, e o Décio era o Porthos. E eu tenho certeza que o Paulo Emílio era o Aramis, por causa que o Paulo Emílio era mais político de todos eles. Mas ele diz, então, não, isso realmente faz parte do campo do Décio, né? Agora, tanto essa lacuna é evidente, né? E tu lembraste muito bem, o texto é lacunar, né? Lacunoso. Eu acho que eu falei lacunoso, porque lacunoso tem uma conotação um pouco pejorativa. Tanto o texto é lacunar, nesse sentido, que só se pode compreender a assertiva crítica do Machado de Assis de que o teatro brasileiro não existia naquele momento, diante do evidente desejo de que ele existisse como complementação de todo aquele esforço que eles estavam fazendo para criar
uma literatura nacional que, de acordo com os padrões da época, fosse digna do nome, né? E como isso, na visada dele, não tinha dado certo, então daí vem o amor e vem essa coisa feroz contra o teatro, né? E contra o público. O público está entregue às obscenidades, à farsa aparatosa, isso e aquilo. Mas isso só se compreende porque o teatro realmente fez parte inerente desse projeto. Todos eles. Machado de Assis é o melhor crítico de teatro do Brasil do século XIX. Basta dizer isso. Além de autor de umas peças muito interessantes, assim, uma leitura e tudo mais, né? Alencar se dedicou ao teatro, Gonçalves Dias se dedicou ao teatro, bom, aí até o Macedo se dedicou a tudo, né? Ele escrevia tudo, de acordo com a época, né? Era um facundo escritor, né? Mas se dedicou ao teatro também. Quintino Bocaiúva, que era político, formado para política, mas escreveu para o teatro. Pinheiro Guimarães, França Júnior, além de jornalista, era homem de teatro. Arthur Azevedo. Aí nós estamos entrando já no campo dos homens de teatro. Mas todos eles transitavam. O Arthur Azevedo era um excelente contista, também cronista, e é o melhor homem de teatro, o melhor dramaturgo brasileiro do final do século XIX, começo do século XX. Quer dizer, o teatro era parte inerente desse esforço formativo, né? Inclusive há uma cena, é uma coisa muito curiosa no Alencar, a peça que ele escreve, uma das peças que teve o maior sucesso dele, O Demônio Familiar, é a peça de um escravo. Isso, a peça merece todas as críticas, etc., mas devemos atentar para um fato curioso, né? Como é que a peça começa? Um escravo, que é um escravo doméstico, vai levar um bilhete amoroso para uma cantora de ópera que está com a companhia que apresenta o Barbeiro de Sevilha. Lá ele vê a ópera, ele ouve tudo aquilo e resolve tornar-se um barbeiro de Sevilha do seu amo, arranjando um casamento rico. Só que ao contrário, ele quer um casamento rico para ele. Então, eu acho que aí podemos discutir a questão, o papel do escravo, se era justo, não era justo, mas existe aí a sensibilidade fina do homem de teatro, que era Alencar, sem dúvida nenhuma, para ver o que estava acontecendo também. Quer dizer, o alcance que esse teatro tinha, às vezes até pelas suas rebarbas, né? E que ia muito além daquilo que, na verdade, as críticas, etc., reconheciam. A própria peça mostra um exemplo, né? Inclusive é um detalhe, aqui hoje eu estou para fazer indiscrições. Há um detalhe notável, eu não sei se por que vez o Alencar botou o nome no escravo de Pedro e dedicou a peça à Imperatriz, Dona Teresa Cristina. E lá foi o pobre Pedro, o real, né, assistir a estreia da peça. E que cada vez que na peça chamavam o escravo, Pedro, a plateia virava-se para o camarote real e ria. E depois o Alencar se espanta porque que Dom Pedro não nomeou o senador outra oportunidade, entre outras coisas, né? Mas enfim, mas isso mostra assim como essa coisa viva. É bom lembrar que grandes revoluções brasileiras começaram no teatro. Por exemplo, a queda de Dom Pedro I foi num espetáculo de teatro, né? Tá, assim, vamos deixar por aí, senão você fala outra palestra sobre teatro. Essa você já fez. Antes de dar a palavra ao Roberto, porque ainda se trata da lacuna, você tem a ver com a lacuna também? Então eu dou a palavra para você. Não, mas eu acho que dá para ouvir. Não dá. Não? Já virou. Ich habe gedreht. Es ist okay. Also manchmal kriege ich, manchmal... Não, quer dizer, partindo do teatro, queria chegar a outra eventual lacuna, ou seja, oralidade. Em que medida o teatro era impresso, era publicado? Suponho que, em grande parte, não era, né? Então, eu tenho a impressão que Antônio Cândido, quer dizer, ele considera, mas principalmente num livro mais acadêmico e talvez o menos ensaístico dele, né? Quer dizer, que é a formação da literatura brasileira, quer dizer, ele considerava literatura publicada, impressa, ou seja, escrita, né?
E a oralidade, e teatro fazia parte, digamos, um pouco da oralidade. E, digamos, ampliando esse raciocínio, digamos, a minha pergunta seria que se não haveria outra lacuna, de certa forma, de que ele devia ter plena consciência, ou seja, a literatura popular, ou seja, de modo geral, a cultura popular, né? Quer dizer, literatura é o que em alemão se chama Hochliteratur, né? Não a literatura trivial e muito menos a literatura oral, né? Quer dizer, aí, não sei se se pode dizer lacuna, porque, claro, ele examinou o papel da literatura no processo de formação da nação brasileira, né? Quer dizer, então ele devia achar, digamos, a literatura oral do Nordeste, etc., ou no interior de São Paulo, etc., né? No Pampa, Rio Grande, etc., não participou, não contribuiu decisivamente para esse processo, né? Sim. Olha, nós encontramos assim, observações de Antônio Cândido, aliás, muito agudas e muito interessantes, na tese dele, né? Aliás, uma das teses, que é Os Parceiros do Rio Bonito, onde ele estuda justamente a cultura caipira, né? desse espaço que é o Rio Bonito, né? Mas eu penso que ele, em primeiro lugar, quer dizer, a expressão, eu penso, literatura oral, do ponto de vista acadêmico, ela é mais recente do que a formação da literatura brasileira. Além das questões desses compartimentos, digamos, então a cultura caipira era objeto de um tipo de estudo, ou outras culturas pelo Brasil afora, que até o José Veríssimo fez também. Né? É uma obra que ele fez como sociólogo e antropólogo. Exatamente. E não como crítico literário, embora ela tenha grande receptividade assim, à cultura caipira nas suas manifestações estéticas, né? E aos valores estéticos dessas manifestações. Mas ao lado dessa consideração, desse peso do tempo, hoje existem vários estudos, existem obras inteiras que discutem, inclusive, a pertinência desse conceito na crítica brasileira. Ao lado disto, tinha também uma preocupação central na formação do Antônio Cândido, crítico, que era a preocupação documental. Quer dizer, aquilo que era escrito tinha que ter comprovação, ou pelo menos tinha que ter o ponto de vista do crítico, etc., né? Mas tinha que ter uma fundamentação que fosse comprovável, né? Porque exatamente ele se batia contra ele como geração, e a geração chamada geração de Clima, da revista Clima, se batia contra o que eles consideravam esse impressionismo crítico, né? Então, naquele momento, começaram a existir, sim, estudos sobre as diferentes culturas populares no Brasil, né, para todos os lados. Mas veja só, para ficar na sua área, né, exatamente uma área que tu tens especial predileção por ela, né? Um livro extraordinário, como é o da professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, sobre o messianismo no Brasil e no mundo, que é um livro que quem não leu tem que ler, né? Mas ela ainda toma Euclides da Cunha como uma fonte documental ipsis literis sobre Canudos. Euclides da Cunha dixit, Canudos fecit, certo? É até o contrário, né? Canudos fecit. Contestado hoje. Não, tem muitas coisas. Eu não estou negando, acho que o Euclides tem um papel seminal em relação ao Canudos, sertão brasileiro, a reflexão sobre o Brasil, a formação e os impasses da sociedade brasileira. Mas o que eu quero dizer, veja só, o livro da professora Maria Isaura, da década de 50, se não me engano, agora, certamente não é de 60, né? Pelo menos a primeira versão dele, porque teve diferentes versões. Mas ainda se vivia isso, assim, quer dizer, o monumento, o prestígio era este, né? E justamente o que
eu penso que a formação da literatura brasileira, que veio junto com outras obras, por exemplo, a do Filson Martins, com a do Afrânio Coutinho, a literatura no Brasil, né, que é também uma coleção de ensaios de diferentes autores, onde existe um ensaio seminal do professor Décio, chamado A Evolução da Literatura Dramática. E também cite-se que a formação aparece em 59, em 62 aparece o livro do professor Sábato Magaldi, Panorama do Teatro Brasileiro, que também, dando sequência a uma série de estudos anteriores, da década de 30, 20, fala da história do teatro brasileiro e assim por diante, né? Mas é claro, né, que nesse momento ainda há assim, o prestígio acadêmico, né, se afirma e confirma o prestígio da literatura canônica, mesmo que ela tenha fonte em oralidades, como por exemplo vai fazer nessa época também, em 52, 53 por aí, vai fazer o João Cabral de Melo Neto, que escreve Morte e Vida Severina, Auto de Natal Pernambucano. Um comunista escrevendo um Auto de Natal, é muita coisa, né? Mas é uma das melhores peças já escritas do Brasil. E ainda sobre o teatro, eu queria dizer que havia sim edições das peças de teatro do século XIX. Inclusive porque algumas delas não chegavam ao palco. A maneira de divulgá-las era editá-las. E também tinha essa coisa, que logo depois que saiu uma peça de sucesso, uma comédia do Arthur Azevedo e tal, os editores editavam tudo, porque vendia pouco, mas vendia, né? Sempre vendia. Então não houve assim um processo exaustivo de edição, mas havia edições.